ponto. Então, se você tem os fundamentos, você tem um alicerce para poder, independente do mundo que vier, independente da tecnologia ou da IA que vencer, né, essa corrida, eu acho que é focar nos fundamentos, que é o que vai ficar perene, né, para o profissional de hoje e o profissional de amanhã, né? E para essa geração que está se formando agora, para vocês que estão aprendendo com o mundo da IA, acho que é pouco complicado, porque vocês perderam o que eu tive, o que o professor Sérgio teve, o que o professor Negreto teve, que é a dor de aprender. Não, mas isso tem. Ah, tá, isso sim. Não, com certeza. Vamos lá, vai colocar no mesmo balaio, não. Não, mas assim, você dava um código, você tinha que fazer mesmo. Hoje você consegue fraudar. E como é que você vai se destacar sendo falso positivo, né? É simples, você vai ter que fazer a arguição, você vai ter que explicar o output da IA. Né? Isso aí só faz explicação com boas perguntas. E eu vi, né? Porque lembra, tinha aquela foto, né, do Linus Torvalds, né? Que ele falava, falar é fácil, me mostra o código, né? Show me the code. Agora, Kaia teu código é fácil, me explica, né? Então mudou completamente, né? Mudou o paradigma, mudou. Teu código todo mundo sabe, agora me explica. Agora é que eu quero ver, né? Fala se é melhor ou não, fala se onde tá ou não. Aí que é o ponto, né? Porque se você não sabe explicar, cara, você não tem um bom código, né, cara? Essa que é a questão. Se você não sabe explicar, então você não pode colocar isso em produção. Você não sabe se tem alguma falha, se não tem, e aí? Né? Uma coisa é a gente fazer pra gente, outra coisa é estar em produção. Exato. Isso só sabe explicar quem tem soft skill, quem sabe explicar, falar, ler muito, ler documentação, se apegar aos fundamentos. E tanto que o bate-papo disso de hoje tem a ver com isso. O consumo de API é uma coisa que já está batido, todo mundo sabe fazer, mas eu queria trazer uma perspectiva mais ligada aos fundamentos, né? Até para reforçar também a importância, né, dos seus professores, né, que assim, muitos foram meus colegas e são meus amigos hoje. Então, você que está hoje no meio universitário, não pensa que a IA vai falar, nossa, a IA vai matar o meu emprego. Não vai, não. A IA só acelera. Então, cara, é isso aí, né? Na realidade, a depender de como você se portar, né? Se o aluno for, né, um profissional estacionário, né, assim como em qualquer outra profissão, ele vai se ver em dificuldade até o momento que não consegue acompanhar mais o ritmo e está fora, né? Por outro lado, né, se ele enxergar a IA como uma ferramenta e saber usá-la adequadamente, né, cara, ele vai ter boas colocações no mercado. Com certeza. Usar a IA para fazer com você e não por você. Perfeito. Acho que podemos começar, Orlando. Bora lá. Tranquilo? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, boa noite a todos, né? Estamos aí com mais de 150 pessoas aqui na chamada, né? E acredito que começando aí entre mais pessoas, né? Então, boa noite a todos. Galera, a gente só pede, tá? Para ficar com a câmera e microfone desligados, tá bom? A não ser que aí o palestrante peça, né? Para que você fale alguma coisa, né? E se vai fazer alguma pergunta, né? Dê preferência para fazer a pergunta aí pelo chat, que a gente consegue ler, né? E consegue responder, tá bom? Então, câmera e microfone desligado, porque daí, se a gente começar todo mundo a abrir a câmera, né, pesa aí para quem às vezes está vendo no celular, alguma coisa, então daí atrapalha um pouco o pessoal, tá? Então, gostaria aí de dar boa noite ao chat, boa noite ao professor Orlando, né, muito bem-vindo aí ao nosso 21º Congresso Científico. É sempre um prazer recebê-lo novamente, né? Assim que eu fiz o convite para o professor Orlando, ele já aceitou de cara, né? Como sempre, né? E eu fico muito feliz porque eu fui aluno do Orlando, né? Fui colega de trabalho, né? Demos aulas juntos, né? Então, e sou amigo agora, assim, né? Mesmo sem estar trabalhando diretamente, a gente é amigo, então
Muito bacana tê-lo aqui novamente, tá? Agradeço muito a presença, acho que vai agregar muito para o nosso evento. O professor Orlando Saraiva do Nascimento Júnior, né? Ajuda pessoas por meio do ensino tecnológico. Mestre em tecnologia pela FT Unicamp, tem graduação em tecnologia informática pela Universidade Estadual de Campinas, é docente do Centro Paula Souza na FATEC Araras e Rio Claro, assistente de suporte acadêmico na Universidade Estadual, né, Paulista, Unesp, ali de Rio Claro, membro do Comitê Técnico Permanente da Comunidade Dev Rio Claro. Então, muito bem-vindo, Orlando, muito obrigado pela presença. Tenho certeza que vai ser um momento aí de muito conhecimento para todos nós. Muito obrigado, meu querido. Eu que agradeço, muito obrigado aí pelo convite aí, a todos da FHO, aos alunos que estão aqui com tantas palestras de peso, escolheram estar aqui conosco aí para bater um bate-papo sobre um assunto que alguns já conhecem, né? Outros talvez nem tanto, mas eu queria dar um pouco da minha perspectiva sobre o consumo de API, o que você precisa saber antes de usar. Então, a primeira coisa é a definição. O que é uma API? Né? Embora alguns já saibam, todos já tenham ouvido falar, né? A definição, né, de Application Programming Interface, que é a palavra-chave que é interface, né? O que é API? É quando eu conecto algo, né, uma abstração, a uma outra interface, né, com outro programa, outro software. Então, a analogia para a gente pensar uma API poderia ser uma tomada elétrica. Então, se você pensa na tomada elétrica, você vai lá e conecta, né? Simples. Agora, o que tem por trás da tomada, você não sabe se como foi gerada aquela energia, como foi produzida, transportada, enfim. Você simplesmente tem que encaixar e tem que se tomar cuidado, se é 110 ou 220, né? E é a mesma coisa para o nosso software. Então, a API é quando você conecta, tá, o teu software, a tua aplicação, a algo um pouco maior, tá, e você quer esconder, quer fugir de uma coisa que chama complexidade. Então, como funciona essa parte que estou consumindo, né? Você não precisa saber. Você só tem que saber como conecta para fazer funcionar, né? Então, esse conceito de encapsulamento, né, que já vem lá da engenharia de software, é importante de pensar quando está usando API. E outro erro comum que a gente tem também é pensar em API só como API web, né? Então, a API é conecta na web, não necessariamente, tá? Então, se você parar e pensar, nas primeiras aulas lá, né, com o professor Antonello, que ele falava só lá de C++, você já estava usando API, tá? Simples, porque o seu programa em C++, simplesmente não compilava se você não colocasse uma linha mágica no começo, tá? Que é include stdio, include stdlib. O que é isso? Né? Por que sem essa linha simplesmente não compila? Porque tudo que você precisava para fazer entrada e saída, printf, scanf, fopen, fgets, você não implementou, você não trouxe para o seu software. Você usou isso de alguém. Usou isso no caso, do stdio. Então, você pode pensar em API já lá no primeiro semestre. Então, o que é? Você tem lá o printf que você usa, né? Tem lá aqueles parâmetros lá, né? Porcentagem, 4 pontos. Então, tudo isso aí você não pensa no primeiro momento, mas ele faz uma chamada lá no kernel, ele tem uma série de ações que você não tem necessariamente conhecimento pleno do que acontece, né? Você vai saber lá na frente em SO, mas o que você tem que saber? Qual que é a assinatura que eu preciso ter para chamar aquela função? Eu coloco printf, abro parênteses, coloco algumas coisinhas lá e automaticamente, né, ele printa na tela para mim. Tá? Então, se você parar e pensar nas APIs, as bibliotecas do C e C++ como APIs, você consegue traçar um paralelo, tá, entre o código C e C++, a API web, né, que a gente está mais
comumente vê, né, por aí. Então, sei lá, se você coloca lá no seu código, lá o seu main.cpp, include stdio, ele está incluindo várias bibliotecas, vários contratos públicos, né, várias funções para fazer chamadas a bibliotecas de baixo nível C e C++. Assim como na web, né, quando eu faço uma chamada GET, tá, eu tenho lá uma especificação, né, daquela biblioteca web, né, que vai chamar algo de um servidor que eu não sei o que acontece por lá. Né? Não sei se é em Java, se é em Python, se é em Rust. Tá? Assim como eu não sei como que as coisas acontecem lá embaixo do capô do kernel. Eu sei que ele printa, mas eu não sei por quê. Mas eu uso a função da maneira certa. Eu sei que ele chama o dado lá e ele vem. Né? Agora, o que tem ali, qual é o banco, isso a gente não sabe. Tá? Então, é mais para ter uma visão mais generalista sobre o que é API, né? Mais conectando a outras áreas. E para saber fazer um bom uso de API, pelo menos a API na web, que é o mais comum a gente usar, nós temos que saber o mínimo ali de rede de computadores. Tá? Então, a rede de computadores, tá, é uma área, né, da computação que me permite conectar diversos dispositivos, né, na rede usando o mesmo protocolo. Né? Então, nós vemos isso aí lá em redes de computadores, né? Nós estamos acostumados a ver o modelo OSI, o modelo TCP/IP e, na verdade, a gente se faz aquela pergunta quando vê isso, né, na matéria de redes. Para que eu vejo isso? Para que serve OSI, né? Pô, ninguém usa, ninguém implementa isso. Mas aí que volta no nosso começo da conversa lá, né, antes da palestra, né? Apegue aos seus fundamentos. Se você entende os fundamentos, você se adapta a qualquer contexto, né? Você, mesmo que surja uma nova tecnologia, um novo padrão, né, que substitua o REST, né? Se eu sei os fundamentos, eu vou me virar. Então, um ponto importante que eu tenho que saber, né? Já que a nossa palestra aqui, que eu preciso saber antes dos API, rede de computadores. Então, nós sabemos que o modelo OSI, né, o Open System Interconnection, ele foi criado pela ISO nos anos 70 e ele divide em 7 camadas, né, de responsabilidades, que é um modelo teórico. Né? Só para saber, alguém lembra das 7 camadas do modelo OSI? Essa pergunta, já que a gente falou de fundamentos, vamos ver quem coloca no chat aí. Quais são as 7 camadas do modelo OSI? Eu peguei pesado, hein? Para lembrar coisa assim. Cri. Aí, Judio, não, pelo menos uma, vai. Enlace, boa, aí, ó, já. Só falta 6. Aplicação, boa. Tá fora de ordem, mas estamos chegando. Isso aí, ó, transporte, boa. Então é isso aí. Eu tenho que saber isso, tá? Então é isso. Eu tenho 7 camadas. Então, na ordem, né, de cima para baixo, camada 7, a camada de aplicação. E por que eu tenho que saber isso? Para saber qual é o protocolo que roda ali. O que está funcionando? Para entender qual é a responsabilidade. Quando eu lido com APIs, eu tenho que saber exatamente o que está acontecendo, qual que é a minha responsabilidade. Mesmo que eu não atue, né, nas camadas baixas, né, ninguém vai aqui programar uma camada de enlace, mas eu tenho que saber como ela funciona. Então, a camada 7, que é a aplicação, onde estão os meus protocolos de alto nível, né, HTTP, FTP, camada de apresentação, camada de sessão, as camadas altas, né. A camada de transporte, né, que são basicamente protocolo TCP ou UDP, a camada de rede, que é de endereçamento e roteamento, a camada 2, que é de enlace, e a camada física, que são os dados brutos. Tá? Então, isso aí, quem vê isso? Né? Quem me ensina isso? A matéria de rede de computadores. Por isso, a importância dos fundamentos na faculdade. E por que o modelo OSI importa? Tá? Porque mesmo que você nunca configure algo de baixo nível, você tem que entender os fundamentos para saber responder diante das perguntas certas. Então, por exemplo, por que a minha requisição chegou ao servidor
mas a resposta demorou. Isso tem a ver com latência, e latência tem a ver com camada de 1 a camada 3. Por que eu recebo um erro no SSL? Então, se acontecer esse erro, eu vou fazer o quê? Vou sentar e chorar? Não. Eu vou ter que entender, peraí, SSL, camada 6, apresentação. Por que o servidor recebeu dados corrompidos? Qual foi o tipo de problema? Será que eu estou usando o protocolo correto, camada de transporte? Se a minha API retornou 404, tá? Que erro que é? O que aconteceu? É o erro de lógica, camada 7, aplicação. Então, os fundamentos em redes me ajudam a melhor entender o que está acontecendo num cenário de teste real, né? Na vida real, no mundo perfeito ali, eu vou mandar, ele vai criar o socket, vai mandar, mas no mundo real muita coisa pode dar errado. E quando muita coisa dá errado, eu tenho que saber o que está acontecendo para saber achar a resposta, né? Então, cada tipo de problema tem um endereço na camada OSI. Então, saber minimamente isso me economiza tempo, especialmente na hora do vamos ver, né? Que daí, quem sabe, sabe. Quem não sabe, né? Se perde. Mas no mundo real, né? Embora o modelo OSI é um modelo teórico, é um modelo acadêmico, é um modelo que a gente tem como referência, o que vingou mesmo na rede mundial de computadores é o modelo TCP/IP. Então, a pilha de protocolo TCP/IP me ajuda a realmente ver o que acontece no mundo real. E aí nós temos as camadas, né? As camadas baixas, que é 1 e 2, que é a camada de acesso à rede. A camada de internet, que é a camada 3, que tem o protocolo IP, né, o roteamento. A camada de transporte, que é basicamente o TCP ou DP. E as camadas de aplicação, que são as camadas de alto nível, né? Que é a camada 5, 6 e 7. Então, saber o modelo TCP/IP também é fundamental para quem vai fazer uso de consumo de APIs. Tá? E aí, um ponto-chave, né? O protocolo TCP/IP, ele é um protocolo importante que funciona na camada de transporte. E ele garante que o dado vai ser entregue, que ele vai chegar sem perdas. Por quê? Porque ele tem um mecanismo interno lá, que é do próprio protocolo, eu não vou ter que recriar, vou ter que reinventar a roda. Ele tem a questão do three-way handshake, que é a questão de ter um pacote de sincronização, o SYNACT e o ACT, né? Inclusive tem alguns ataques que dá para fazer negação de serviço usando, né, esse mecanismo, né? Então, até isso a gente tem que saber, porque se você está na rede, se você colocou sua API na internet, vai ter todo tipo de gente boa querendo usar sua API do melhor jeito e gente querendo fazer ligação de serviço, querendo tirar onda com o teu software, né? Então, o protocolo TCP/IP, que opera na camada de transporte, geralmente é o que é mais usado, né, para consumo de APIs. Então, e aí tem aquela questão, né? Eu tenho TCP ou DP, tá? Um me garante confiabilidade, o outro me garante rapidez. E aí, o que eu quero? Né? E aí, dependendo da aplicação, dependendo do contexto, eu vou usar um ou vou usar outro. Normalmente, para API REST, a gente usa TCP, porque a confiabilidade que a minha mensagem foi e chegou, né, pesa mais do que pela rapidez. Tá? Mas tudo na vida é prós e contras, então tem que entender esse trade-off. O que é? Por que eu vou usar um e não vou usar o outro? Até entender o fundamento me ajuda a ter uma boa argumentação e explicar por que no nosso serviço a gente usa TCP e não DP. Além disso, outra coisa que a gente precisa saber, né, é saber um pouco do protocolo HTTP, tá? Que é o protocolo de transferência de hipertexto, que é um protocolo na camada de aplicação, isso é importante. Então, é onde a gente trabalha com código, né? Então, assim, eu não vou reinventar roda em roteamento, mas é na camada de aplicação que eu vou gerar valor para fazer o meu software, o meu produto, né? E nesse protocolo HTTP, eu tenho não só a questão de transferência de páginas, imagens, mas como tem transferência de JSON, XML. Então, tudo que eu preciso transferir
na camada alta, né, eu vou usar o protocolo HTTP. Tá? E para criar APIs REST, eu preciso, né, usar do protocolo HTTP. Então, minimamente, eu tenho que saber desse protocolo. Então, como que seria a anatomia de uma requisição HTTP? Tá? E isso está nos fundamentos do protocolo. Tá? Então, uma requisição HTTP, eu vou ter lá um método, né, ou um verbo. Né? Então, eu vou estar ou um get, né, para buscar, ou um post para criar, ou um put para atualizar, ou um delete, né, para remover. Então, o método que eu vou usar, né, importa, eu tenho que saber um pouquinho. A URL, onde que o meu recurso vai estar disponibilizado? Tá? Se é local, se é roteável, se não é roteável, né? Então, a URL do meu recurso, os headers, os cabeçalhos, que são metadados que eu vou colocar lá informações extras para autenticação, para state, e o corpo da mensagem, né, que eu vou colocar informações extras para ser enviado, para ter essa troca de informação entre o cliente e o servidor. Tá? E aí, presente nos verbos post, put e patch. Tá? Daqui a pouco eu vou ver a parte prática, né? Aí fica mais legal. Então, na anatomia do request, né, da requisição, é isso. E a resposta da minha solicitação HTTP, basicamente, é o status code, tá, que é o número que indica o que aconteceu. Tá? A mensagem foi, chegou bem, não chegou, eu tive algum tipo de erro, né? Então o status code me ajuda nisso. Os headers, né, que são informações extras e metadados da resposta, e o body, que é a informação do servidor, né, que é o que vai ter lá no corpo da mensagem. Então eu tenho que saber isso para fazer o consumo de API. E isso não sou eu que estou falando, não é o Orlando que está criando essa ideia, essa polêmica, tá? Não é. Isso vem da onde? De onde que vem esses padrões? Tá? Vocês vão ver também em redes, se é que já não viram, um negócio chamado RFCs. E o que são RFCs? Tá? Esse Request for Comments. Esses documentos técnicos que definem os padrões na internet. Então, tudo que eu preciso saber de rede, tudo que eu preciso entender, os livros de redes foram lá nesses documentos entender como funciona. Os fabricantes de tecnologias foram lá entender como funciona aquele protocolo, como funciona, para poder fazer a implementação. Então, entender esse fundamento de onde vêm essas regras, isso é importante também. Então, aqui tem uma visão geral dos vários protocolos, dos vários RFCs, tá, que definem os padrões da internet para ser usado no consumo de APIs. Orlando, eu tenho que saber todos eles? Claramente que não. É lógico, a gente vai saber assim um ou outro, a gente vai estudar, mas é bom a gente saber que existe e perder o tempo um dia para ir lá e ver, para ler, né? Porque ali é a história, né? Então, quem criou esse padrão, né, escreveu esse documento. Vou dar uma olhadinha agora com vocês, vou até pegar aqui uma RFC HTTP. Vamos fazer o seguinte, pegar o RFC 2616, tá? Ele já está aqui como já depreciado, já, né? Então, assim, é mais por uma questão histórica, né? A gente vai estar dando uma olhadinha nele, tá? E se você reparar, lendo ele, nossa, vai ser um inglês difícil. Não. O próprio abstract está falando, olha, o protocolo HTTP é um protocolo da camada de aplicação. Por isso que eu tenho que saber redes, senão eu não vou nem entender o que é o protocolo. Tá? E se você parar e ler ele com calma, a gente não vai fazer tudo isso agora, mas na seção 10, por exemplo, ele tem ali os status code. Então, cada grupo define um tipo de informação. Os códigos 200 da vida, 200, 201, quer dizer que é o código de sucesso. Então, se eu retornar um 200, a minha informação, o meu retorno, ok, né? Se deu uma mensagem 300, é uma mensagem de redirecionamento. Por isso que quando eu redireciono algo,
tá? E a gente usa lá o 302, porque é um padrão. Os erros, né, as mensagens da família 400 são os client errors, erro de cliente. Tá? Então tem o famoso, né, o 404, not found, né? É um padrão, tá aqui, né? Então tem alguns aqui, por exemplo, 401 não autorizado. E tem os famosos erros 500, né? Então erro de, por exemplo, server side. Lá, internal server error. Tá? Então é erro do servidor. Até nisso é bom a gente saber como as coisas funcionam, porque se você vai consumir uma API e me dá um erro 500, você vai poder virar para o seu chefe e falar assim, ó, a culpa não é minha, ou a culpa é do servidor. Agora, se você não entende o mínimo de redes para poder ter uma boa arguição sobre o que está acontecendo, você vai ficar batendo a cabeça com o código, achando que a culpa é sua, quando o erro está um erro na rede e não no código, né? Se você está lá fazendo um consumo de API e dá um erro lá 404, você vai ficar, peraí, tinha coisa aqui, não tem mais, not found, não encontrado. Então isso é muito importante a gente entender os fundamentos de rede para poder entender a anatomia de uma resposta HTTP e de uma requisição HTTP. Quando não, eu já vi acontecer isso em produção já, e assim, eu falei, gente, essa programadora não entendeu nada de redes. De ter, por exemplo, o recurso não encontrado e me retorna 200 falando not found no corpo. Eu falei, gente, foge do padrão, né? Então, por isso que a gente tem que saber os fundamentos para fazer um bom código, para poder fazer algo que seja alinhado às boas práticas. Senão você vai começar a criar um Frankenstein lá baseado no que a gente acha, e fica uma coisa muito ruim, né, em termos de arquitetura de software. E o que mais? Né? Bom, agora chega de falar e vamos falar prática, né? Eu queria trazer alguns exemplos para vocês, práticos, sobre o consumo de API. Acho que é importante a gente saber de redes, tá? E trouxe um pouquinho de código também, tá? Sobre alguns exemplos de APIs. Orlando, eu queria os seus códigos para poder fazer também ou para replicar depois. No meu GitHub, tá aqui, o link com os códigos. Então, depois, tendo curiosidade, refaça o laboratório, pratique também. Tá? Então, vamos lá no código. Então, não é dependente de uma única linguagem. Embora vocês já tenham visto, né, com o professor Negreto já como se faz em Python, tá? Saber os fundamentos me ajuda em qualquer cenário. Então, para trazer esse exemplo, eu trouxe o exemplo em Java. Então, está aqui o código em Java. Vamos abrir aqui. Digamos que você não, sei lá, você nunca viu consumo de API em Java. Não sei se quem viu ou quem não viu. Tá? Mas batendo o olho nesse código aqui, você já consegue me ajudar, né? Em que trecho você consegue ver qual é a linha desse código que parece que ele está mostrando a URL de onde ele vai consumir o dado? Agora me ajudem. Que linha que tem a URL? Alguém respondeu, deixa eu ver. Linha 11, perfeito. Aê, tá aqui. Então esse é o recurso. Legal. Então olha que interessante, mesmo sendo Java, que é uma linguagem, não sei se vocês têm familiaridade ou não, tá? A ideia é essa, você olha e fala assim, olha, embora eu não tenha familiaridade com o código, o padrão eu entendo. Como eu sei o que eu preciso saber para fazer um bom consumo de API, eu entendo, mesmo não conhecendo Java, o que é um HTTP client, né? Então tem aqui portado o HTTP client do java.net. Eu sei o que é um HTTP request, uma requisição HTTP. Eu sei o que é uma resposta HTTP, né? Então esse código, né, não sei se funciona ou não, parece que faz sentido, né? Então é isso, olha, eu fiz uma pergunta bem específica do código e não sei se vocês já viram Java ou não nesse sentido de consumo de API, mas souberam responder, né? Muito bom. Bora ver isso aqui rodar, né? Então vamos lá no código, cd exemplos.
Mas Java é compilado, né? Então, Java C, API example. Vai gerar aí gerou um arquivo .class. Agora eu chamo o Java API example. Aí, beleza, trouxe várias informações aqui. Tudo isso aqui são informações que veio da onde? Olha lá, status 200, quer dizer, esse consumo de API foi um sucesso. Tá? Por quê? Porque eu entendo os padrões. Isso aqui é uma resposta, né, do status code. E no body eu tenho aqui, ó, tudo isso aqui, né, esse JSONzão aqui, né, que são os dados de resposta aqui. Legal? Aí, lógico, eu tenho que depois, né, processar isso aqui com calma. Mas essa é a provocação que eu queria trazer para vocês. Mesmo que não tenha familiaridade com Java, soube responder a minha pergunta, tá? Então, se eu colocasse uma outra linguagem aqui, sei lá, Ruby, Rust, qualquer outra linguagem, né? Você poderia não saber fazer o código, mas achar ali o padrão, identificar o padrão, você conseguiria. Legal? Muito bem. Vamos pegar outro exemplo agora em Python. Acho que em Python é mais familiaridade para a gente, né? Então, aqui tem uma outra API também, né? Que é uma API de tempo, né? Então, dado os parâmetros de coordenada, ele vai passar isso via... que verbo que ele está usando aqui? Vamos ver quem me ajuda aí. Vamos ver. O que está acontecendo aqui? Onde que está consumindo a API? Alguém pode me ajudar a entender esse código aqui? Então, nós falamos, por exemplo, que ele tem uns verbos, né? Get, post, put. Aqui nesse código aqui, qual que ele está usando? Começa com G e termina com T, hein, galera? Sei lá. Muito bem. Linha 13, boa aí, ó. Já o get. Tá vendo? Então, maravilha. Eu não sei se vocês já usaram o requests, né? Se é a biblioteca que vocês usam. O ecossistema de Python é muito rico, tem várias bibliotecas para isso. Eu, particularmente, eu gosto da biblioteca requests. Acho ela muito fácil de trabalhar. Mas esse código aqui, ele faz um consumo de API, né? Então, vamos ver se funciona mesmo. Python. Legal, já trouxe ali a informação que a gente queria, né? Vamos rodar isso aqui no modo interativo. Então, aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Então, aqui eu tenho dados, né? Opa, então dados aqui é um grande dicionário, né? E aí, lógico, aí eu tenho que, dependendo da linguagem, da minha stack favorita, eu vou ter que saber desserializar, pegar esse dado serializado e fatiar ele, né? Então, no caso, especificamente de Python, o que você vai usar bastante é lista e dicionário, né? Então, dado essa lista, dado esse dicionário aqui, se eu pegar as chaves, eu vejo, não, tanto essas várias chaves, né? Dados.get legal. Então, eu preciso saber um pouquinho de dicionário, né, e lista, para poder, a partir desse dado que veio, né, para mim, né, via consumo de API, eu consegui extrair do dado a informação. Legal? Tem outra API também, que é bem legal também, que é a API do Rick e Morty, né, que é uma API bem legalzinha também. Então, bom, aqui eu já fui colocado em mais funções, tem várias coisas interessantes aqui. Mas antes dessa, eu queria dar uma olhadinha nessa, essa que está mais simples. Uma coisa interessante aqui eu já vi muita gente usar,
particularmente, eu não me animo muito desse estilo de fazer, tá? Então, aqui, por exemplo, além de lá consumir API, eu não confiei que o dado estava lá, que está acontecendo, né? Aqui é feito um teste aqui, ó, na linha 9, tá? Então, se a resposta .statuscode for 200, ele vai tentar lá e extrair o dado, né? Senão ele retorna vazio. Funciona. Tá? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, né, vamos fazer uma busca agora, Python, tá como ViaCep, é uma API do ViaCep. Então, beleza. Dado esse CEP aqui, né, ele achou, deixa eu fazer uma baguncinha aqui. Aí, beleza, eu não retorno nada, tá? De uma certa forma, tá fazendo uma validação? Até que tá, né? Eu mandei um CEP que não existe e ele, né, ele checou. O status code é 200? Provavelmente com aquele CEP maluco lá, ele não deu 200, deu um 404, tá? Também é um jeito de você, né, validar, mas particularmente eu, Orlando, como programador, não sou muito fã de fazer desta abordagem, tá? Eu já sou mais fã de uma abordagem usando try, tá? Por quê? Eu tento fazer, se falhar, eu trato a exceção, né? Então, a API do Rick and Morty já está um pouco mais nessa linha, né? Então, tem aqui, vamos mudar ele para ver. Então, aqui ele está fazendo várias buscas, né, no Rick and Morty, né, na API do seriado. E eu reparo que no código aqui eu tenho alguns trechos aqui, ó, de try, né, ele tenta, except, aí ele trata a exceção. Eu acho que esse jeito é mais interessante de se trabalhar. Mas é questão de gosto, tá? O importante é você ter repertório. E vamos em Java. E aí, bom, dito isso, né? Já que a gente vai falar em consumo de API, eu queria mostrar uma outra API, tá? Que é o que está na moda hoje, né? Tá todo mundo falando muito sobre IA, né? E eu queria falar, eu vou fazer uma palestra sobre IA, mas eu queria trazer pessoas que estivessem interessadas em um fundamento, né? Então, por isso que a palestra não foi sobre IA, mas eu vou fazer consumo de API num serviço web que eu particularmente estou usando, estou aprendendo a usar, tá? Que é esse cara aqui, é o OpenRouter, tá? Não sei se alguém já ouviu falar, já conhece, tá? Porque qual que é o problema que eu vi na hora de pesquisar sobre o mundo de IA? Eu tenho que pagar lá para Anthropic, puta, já é uma grana, né? Aí eu vou ter que pagar para OpenAI, pô, já é outra grana. Aí vem aquela coisa, será que eu não tenho um serviço que funciona como tipo um proxy, né, de tudo? E eu achei esse cara aqui, né? Então, esse aqui é um jeito legal, né? Já está na minha conta aqui, da gente poder acessar os vários modelos, né, de IA num único serviço, pagando um único preço, né? Então, para mim foi interessante, né? Então, assim como eu posso conectar do CEP dos Correios, né, via CEP, posso me conectar no Rick and Morty, eu posso me conectar também, tá, aos vários modelos de LLM, para fazer via API, tá, o uso desses modelos. E aí eu queria trazer, né, 2 códigos aqui para a gente poder compartilhar, né, para trazer algo novo aqui. Então aqui, por exemplo, eu achei legal desse serviço aqui porque eu consigo escolher qual modelo eu quero. Ele tem vários modelos, né? Então ele tem aqui qual que é o que está sendo mais usado na semana, no mês. Então tem várias coisas interessantes aqui. Tá? Tem também pela questão de preços. Então tem bastante coisa interessante aqui nesse serviço aqui. E bom, aí eu deixei separado, né? Os exemplos eu deixei na pasta exemplo e na pasta OpenRouter eu deixei os códigos que eu queria compartilhar com vocês, né? Sobre esse uso, né? Usando esse serviço aqui. Muito bem, então, mas para usar ele, tá? OpenRouter, deixa eu ativar aqui o meu ambiente virtual, venv activate. Legal. Então, deixa eu colocar aqui pip freeze.
Então, vou mostrar aqui para vocês que para usar esse código aqui, eu instalei algumas bibliotecas, tá? Do LangChain. Então, tem algumas coisas aqui que estão instaladas que você também pode reproduzir na sua casa, tá? Então, lá nos códigos, lá, ele tem um arquivo aqui, requirements, né? Então, são as bibliotecas que eu estou usando na versão que eu estou usando. Então, caso queiram reproduzir depois. Só que além, né, do código, tá? Eu preciso de uma chave, né? Esse serviço é pago. Tá? E como que eu acesso? Tá? No caso, eu não vou deixar aqui público, né, a minha chave, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, mas depois da apresentação eu vou apagar. Então, no GitHub, eu deixei esse .env.example, tá? Para que você possa depois, caso queira, né, como acessar a OpenRouter, né? E no caso que eu vou mostrar aqui, mas depois eu vou apagar. Eu tenho aqui uma chave que eu já criei ali, né? Então, ele está usando esse arquivo .env aqui. Mas tem um exemplo aqui, é só mudar aqui esse API-chave, né? Então, beleza, né? O que esse código faz, esse OpenRouter aqui? Ele está importando as bibliotecas, né, do LangChain, tá? E do .env, né, para fazer esse carregamento do .env. E aí, ele está usando aqui, por exemplo, eu estou usando aqui o modelo do Anthropic, deixa eu comentar isso aqui. Eu vou tentar usar esse cara aqui, ó. Esse modelo já é gratuito, do Metallama. Vamos lá. Então, eu precisei passar, né, nesse LLM, né, nessa inicialização desse OpenChat, qual modelo eu quero usar, qual a temperatura, né? Então, se eu quero ele um pouco mais determinístico, um pouco mais, né, criativo, né? 0, sem criatividade. API Key, então estou pegando ali na minha variável de ambiente, tá? Essa OpenRouter API Key. E a rota, né, a base URL, também não deixei codada no código, deixei em variável de ambiente. Se tudo der certo, né, ele vai falar, conte-me mais sobre o tema, e o tema vai ser programação orientada a objetos. Então, se der certo, ele vai mostrar, eu vou rodar isso aqui, e ele vai mostrar ali uma busca feita nesse modelo aqui, pela pergunta, fale mais sobre programação orientada a objeto. Vamos lá. Python. Opa, estou na pasta certa? Estou. Python. OpenRouter.py. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Opa! Isso não é bom. Deu um erro aqui, ó. Deu um erro. Ih. Aí nessa hora que você se inclina na cadeira, fala assim, lá, deu errado. Sai dessa agora. E é isso que é legal, gente. Ó, erro acontece. Por que deu erro? Tá? Então, vou tentar entender o que aconteceu, né? Lógico, né? Como a gente está numa demonstração de apresentação, né? A gente teria que vasculhar um pouco com calma, mas aqui, ó, provider returned error. Então, o erro não está no meu código, tá? O erro está no provedor. Então, o outro lado que está com problema, tá? E numa dessas, se eu não tenho os fundamentos, eu vou ficar batendo cabeça achando que a culpa é minha. Será que a culpa é minha ou será que esse modelo não está tão bom, né? Então, deixa eu tentar trocar de modelo. Tá? Como eu estou usando um proxy, né, de LLMs, eu vou ter que procurar aqui nos modelos algum outro modelo que possa, né? É que esse aqui é gratuito, talvez não esteja tão bom, mas eu vou tentar outro aqui. Eu vou tentar aqui o do Gemini, né? Vamos ver se roda agora. Roda de novo. E aí, gente, como é ao vivo, está sujeito a todo tipo de erro, né? Erro de rede, erro de... Enfim. Mas agora foi. Olha lá, então deu uma resposta, né? Então, se perguntado para o Gemini, né? O que é a orientação a objeto? Então, trouxe aqui, ó, conceitos básicos e tal, né? Legal, né? Bacana.
Tá, mas e se eu fizer essa pergunta para outro modelo? Né? Então, vamos lá. Vou comentar aqui e vou usar o Dantropic, né? Vamos lá. Rodo de novo. Aquela lentidão de suspense. Aí foi. Deu uma demoradinha, mas foi. Então, bom, já trouxe aqui uma outra perspectiva, né? Então, e é isso. Bom, legal. Desse jeito funciona, é o passo a passo, é um código bem simples mesmo, né? Mas não tá legal, né? Esse código funcionou, legal, tá funcionando, é uma prova de conceito, mas esse OpenRouter 2 aqui, ele tem uma versão já melhorada daquele ali, né? Então, aqui, por exemplo, eu tá tentando ter boas práticas. Então, por exemplo, carregar o modelo, carregar a configuração, criar um modelo, passar do tema. Então, isolar um pouco, criar login, né? Então, tentar usar boas práticas. Na hora de colocar um try, tratar essa exceção, porque aqui simplesmente foi, né? Foi, e se funcionar, não funcionar, cara, não sei, vai dar um erro lá e cospe um erro na cara do usuário. Aqui não, aqui já vai tentar tratar esse erro. Então, eu vou tentar rodar de novo, tá? Só que, deixa eu mudar o modelo aqui, né? Vamos tentar rodar esse OpenRouter 2 aqui. E agora eu espero que ele trate melhor o meu erro, né? É o Liam que estava falhando? Acho que é esse, vamos ver. Olha lá, modelo selecionado, enviando a requisição. Olha lá, então... já vai dando uma carinha um pouco mais profissional aqui, né? Então, eu tenho os logins para poder ir acompanhando o que está acontecendo. Então, especificamente esse modelo, está dando erro aí, ó. Está dando um erro 40429. Né? Muitos requests está tendo ali. Então, esse modelo não está indo. Tá? Vou insistir nele. Vou dar um Ctrl+C para cancelar. Vou cancelar esse modelo aqui. Né? Deu um Ctrl+C. Bora trocar. Deixa eu pegar aqui o do... Esse aqui, o da Anthropic. Foi o último teste. Bora rodar ele. Modelo selecionado, da Anthropic, mandou lá, deu push, olha lá, retornou 200, já trouxe para mim o código, já trouxe para mim aqui a resposta da LLM, né? Pô, legal. Então, já ficou melhor, né? Então, dessa parte prática, né? A gente foi brincando aqui com Rick Morty e OpenRouter, tá? Queria trazer aqui boas práticas ao consumir API. Então, o que seria legal eu saber, o que seria legal eu ficar atento, tá? Bom, além de saber redes, por motivo óbvio, né? Eu estou consumindo algo em cima do protocolo HTTP, algumas boas práticas. Nunca exponha sua chave de APIs em repositório públicos. Use no gitignore e para excluir os arquivos .env. Tá? Você deixa lá no seu GitHub um .env, .example para mostrar para o teu usuário o que ele tem que preencher e como preencher. Mas nunca a chave mesmo pública. Tá? E, pasmem, muitos repositórios por aí a gente já acha a chave pública, né? A pessoa deixa lá, né? Sempre use HTTPS, aquela camada de proteção, jamais transmitir por HTTP puro, né? Claro, num ambiente de teste, um ambiente acadêmico, tudo bem, né? A gente está aqui brincando. Mas para um projeto real, né? O aspecto de segurança tem que pesar. Na internet você vai ter gente que está interessada em usar da maneira correta o teu produto, tem gente que está interessada em te sacanear, né? Implementar timeout nas suas requisições, para evitar que sua aplicação trave, aguarde uma resposta. Nós vimos isso aqui na prática, tá? Um modelo que nós escolhemos lá não estava tão bom, né? Então, da primeira vez eu fiquei vendido. Joguei lá e
né, que aconteceu? Da segunda vez, a gente estava vendo ali a questão do timeout, vimos lá o erro 40429, né? Valide e sanitize os dados antes de usá-los. Você não sabe que tipo de dados você recebeu, né? Então, ter esse cuidado, né? O próprio ecossistema do Python, né, que é a linguagem que eu tenho mais familiaridade, já tem um monte de biblioteca de sanitização de dados, né? Então, já tem biblioteca pronta para isso. Tratamento de erros. Trate explicitamente os códigos do stat code, né? Não assuma que sempre vai ser 200. Eu posso ter um monte de erro, gente. 429, né? Erro 503. Diferencie os erros da família 400 dos 500. Se for um erro do client-side, família 400, talvez eu trate de um jeito. Se for um erro do server-side, tá? Trato do outro, tá? Usa login, né? Vai registrando ali. No caso, eu fui fazendo login, dando print. Mas usa login, grava em texto, né? Trate o erro. Performance. Reutilize conexões utilizando sessions, tá? Ou conexões persistentes. Implemente cache, né? Respeite os headers, né? E taxa de limite, né? Prefira chamadas assíncronas. Nós não chegamos a falar nisso, né? Mas chamadas assíncronas para um ambiente de produção é mais interessante, né? Documentação e contratos. Leia a documentação oficial. Procure entender, daquela API que eu estou consumindo, deve ter uma documentação, né? Então, tentar entender qual é o combinado, qual que é o protocolo de envio e recebimento de informações ali. Qual é a versão da API, se teve mudanças, se aquele endpoint está como depreciado, ou seja, ele vai ter perdas no futuro, vai ser descontinuado. Tudo isso aí para o nosso software ter qualidade no tempo. Legal? Então é isso. A síntese do nosso bate-papo, né, foi mais uma provocação, né, trazer uma perspectiva diferente. Né, é o seguinte: o que eu preciso saber para fazer consumo de API? Né? Primeira coisa, os fundamentos de lógica e estrutura de dados. Tá? Então, antes de qualquer coisa, você tem que estar confortável em programar bem. Tá? Por isso que estrutura de dados e lógica é tão importante. Você vai ter que lidar com o JSON que vai vir do servidor, você vai ter que fatiar isso aí de algum jeito. Mas tem biblioteca que faz isso. Mas eu tenho que saber o fundamento. Porque se mudar alguma coisa, eu vou saber corrigir. Eu tenho que saber HTTP na prática. Tá? Não tem que ser, talvez, decorar tudo, não. Mas entender os fundamentos, entender de onde que vem, o que é um status code, quais são os verbos, para não fazer algo fora do padrão. Eu tenho que saber a questão de serialização e deserialização de JSON. Tá? Como que eu faço isso? No caso de Python, eu já tenho o JSON.load e dump. Né? Mas eu tenho lá, em Java, eu tenho outras bibliotecas, em Ruby. Então, depende qual é a stack que você mais tem familiaridade. Tá? Tratamento de erro. Tá? Em produção, eu vou ter que tratar. Né? Eu não faça como, por exemplo, o código que eu coloquei lá, que ele confia que vai ser sempre 200. Não, vai quebrar. Então, por quê? Porque está sujeito a um monte de coisa. Está sujeito a lentidão de rede, timeout, falha de DNS, falha de negação de serviço. Então, muita coisa pode acontecer de errado no ambiente de rede. Então, eu tenho que tratar esse erro. Tá? Autenticação. A maioria das APIs do mundo real exige algum mecanismo de autenticação. Tá? E vocês já estão vendo isso, né? No caso aqui, como eu usei uma API bem específica, eu usei API Keys, né? Mas dependendo do que eu for estar consumindo, eu vou ter que saber qual é o mecanismo de autenticação e segurança que a outra parte trabalha. E principalmente leitura da documentação. Tá? Então, leitura é algo imprescindível para a gente se destacar, especialmente no mundo como hoje, onde dá resposta aí já dá, então que eu seja bom em fazer boas perguntas. E boas perguntas eu tenho que ler bastante. Então, lê a documentação, procura saber o que está acontecendo para extrair a informação, qual biblioteca tem. Então, assim, tem vários desafios que eu tenho que ter para realmente usar a API do melhor jeito. Legal?
E é isso. Bom, esse está o meu GitHub, né? Eu coloquei o link aí, se bem que é fácil me encontrar nas redes sociais aí, enfim. Espero que o nosso bate-papo tenha valido aí para despertar o interesse em vocês, tá? Em alguma área aí que, com certeza, os professores da FHO têm aqui para oferecer. Dúvidas, perguntas? Boa! Vamos lá. Galera mandando uma dúvida aí no chat, fica à vontade. Nenhuma dúvida? Todo mundo entendeu. Ó, já batemos. São seus alunos, né? Já sabem tudo já de API. E o medo de perguntar e amanhã ter avaliação? Como é que fica? O medo de perguntar, eu falar, ó, expliquei isso em aula, hein? O risco sempre tem, né, gente? Por isso que eu sempre falo assim, o que a gente viu na aula, né? E não o que a gente aprendeu. Exato. Sem perguntas, galera? Maravilha. Exibe os programadores aqui. Todo mundo já manja tudo aqui. Isso é bom. Maravilha. Olha lá, o Nicolas. Opa, que bom, Nicolas. Que bom que tenha gostado. Todo mundo pegou lá o link do GitHub, tudo para fazer, né? Essa é a ideia. Show. Você chegou a usar... o que você está usando para programar usando LLM, Negrito? Você está usando Anthropic, está usando OpenAI, Gemini? Atualmente eu estou usando mais o Gemini aqui com a galera, porque como a gente é da FHO, a nossa conta do Gemini está, pela parceria, né? Ela é liberada totalmente, né? Então a gente está usando bastante o Gemini aqui, né? Excelente. Mas, pessoalmente, eu gosto do Claude, né? O Claudinho. O Claudinho, né? O meu estagiário do Claudinho. Só não faz café, o resto faz tudo. Faz tudo. Galera, tá usando IA aí, galera? Pergunta, né? A pergunta não é se está usando, é como está usando a IA. Esse que é o ponto. Isso até os dentes. Até os dentes. Muito bom. Isso aí. E aí, a pergunta é essa, né, Orlando? Como está usando a IA, né? Como uma ferramenta e não como uma... muleta. Uma muleta, né? Esse é o ponto. Ser IA é igual a ser emprego para mim. Não, trabalha com o quê, José? O que é que você faz? O Henrique falou 1 minuto de desenvolvimento de código, IA e 5 anos de debug. É isso aí. Concordo, Henrique. Tem maneiras facilitadas para utilizar o Claude sem acabar rápido as interações com ele? Eu entendo que, assim, o pessoal está usando muito hardware de um jeito, assim, para tudo, né? Eu quero mandar um commit, pede para fazer. Então, assim, eu vejo, para pagar menos, assim, o que for realmente determinístico, eu faço. Criar um diretório eu sei criar, eu sei dar um mkdir, né? Eu sei dar um git push, eu sei dar um git... Eu sei... a gente não esqueceu isso. Mas a galera está usando para tudo, né? Então, assim, é tentar usar ele de maneira para que realmente... para tentar minimizar. Porque hoje, o cenário, na minha visão, né? Os tokens estão subsidiados. Então, assim, uma hora essa inversão de preço vai acontecer e aí a gente vai ver quem é que sabe a técnica de quem só está nadando surfando na onda aí, né? Quando o preço subir, e vai subir, aí quem souber a técnica que vai prevalecer. Então, aí você vai, quem não fez a faculdade antes? Então, aproveita. Então, assim, eu estou procurando fazer bastante brincadeira, assim, usando o LangChain para criar agentes